Então, a nossa irmã Luísa Barbosa, do Centro Espírita de Jacarepaguá, fique à vontade, a casa é sua. Aí, meu cara. Boa tarde para todos nós. Porque quando eu apertei estava verdinha, aí eu botei no bolso, ficou vermelhinho. Queria facilitar para não estar com ele à mão. Mas não importa. O importante é que nós estejamos juntos, né? Vivendo mais um dia de aprendizado, de esclarecimento. E como disse o Ricardo, a mensagem tem tudo a ver com o que nós iremos falar. E nós iremos estudar, e nós iremos cada vez mais ser consciente do que somos. Somos espíritos eternos, somos espíritos em retorno ao Pai, os filhos pródigos, que nos perdemos pelo caminho, não perdemos? Ou foi só eu? Foi só você, Ricardo? Você, só eu e você? Mas nós estamos nos encontrando, não estamos? Nós não estamos... Como que nós estamos nos encontrando? Como? Buscando permanecer com quem? Isso! Buscando permanecermos com Jesus. E como nós estamos buscando? Através do seu ensinamento. E o que ele nos ensina? Ele falou. Isso, amar. Ele falou amigo. Mas não são amigos, não. São irmãos. Porque nós somos todos irmãos. O Pai nunca para de criar. Ele nunca deixou de criar. E a consciência de reencarnar é de agora, depois de Kardec? Ou sempre existiu? Sempre existiu. De forma meia diferente do que sabemos, mas existiu. Pitágoras não falou do metapsicose? E que os nossos irmãos indianos ainda acreditam? Mas nós... Oi? Né? Então. Mas nós podemos voltar a um corpo de um animal? E por que não? Isso, ele estaciona, né? Fica lá estacionado, batendo cabeça, né? Mas ele não deixa de estar evoluindo, mesmo batendo cabeça. Até que vai chegar um momento, epa, já está na hora de eu voltar a caminhar. Mas ninguém volta para trás. Só existe uma forma que a gente pode voltar para trás. Eu não quero. Você quer, Ricardo? Você quer continuar no planeta, não quer? Alguém aqui quer continuar no planeta? E todo mundo... Levanta o braço. Essa eu quero ver. Levanta o braço quem quer continuar no planeta. Quem quer continuar no planeta? Levanta o braço, gente. Porque a maior parte das vezes que eu faço essa pergunta, todo mundo fica assim, ó. Ninguém quer ir para a regeneração, mas eu quero. Eu quero. O planeta está nessa condição em que está, não está? A culpa é do planeta? De quem é? Nossa, né? Então, se ele está assim, porque a população é doente, nós todos aqui somos doentes. Então, ele está doente. Ele está doente porque ele acolhe os enfermos do rebanho do Senhor Jesus, que ainda está em processo de despertar, de acordar, de estar percebendo
Falo nós, não falo que os outros não saibam. Sabem. Dentro da limitação deles, mas eles sabem que eles estão crescendo, que eles estão buscando o melhor. Mas nós sabemos muito mais porque nós somos responsáveis por nós. Nós já sabemos que somos responsáveis por nós. Então, seria justo essas perguntas aqui. Vou perguntar para vocês o que o Kardec colocou. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Se não tivesse a consciência como nós temos e os nossos irmãos têm, como é que se explicaria isso? Beethoven, Mozart começou pequenininho, e compor. Da onde vem isso? Lá de trás. Ia ser, como muitos pensam, engravidou, a vida se fez aquela hora? Não. Nós trouxemos a bagagem. Um orador que foi na nossa casa na quarta-feira estava dizendo que nós estamos no capítulo 3. Há várias moradas na casa de meu pai. Aí ele estava falando da tecnologia. Então ele estava falando da nossa juventude aqui. Quem é que é bambambam no computador aqui? Só o Cláudio. Só o Cláudio? Só o Cláudio. Eu não sou ainda não, mas ele virou para mim e falou assim, na próxima você vai ser, Luísa. Eu falei, que bom, na próxima eu vou vir. Porque nós estamos num estágio em que tinha na espiritualidade toda essa tecnologia, mas nós ainda não estávamos prontos para receber. Os de agora não, já estão vindo, ó, abertinho. Então, esse aqui, eles já estão trazendo a informação. Eles já estão vindo com toda a experiência da tecnologia. E nós temos que galgar. Outra pergunta também. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças, que eu estou acabando de falar, de ter idade para esta arte ou aquela ciência? Enquanto que outras se conservam inferior ou medíocre durante a vida inteira. Inferior? Alguém é inferior? Ou alguém vem botado, fechado o conhecimento para que possa ser desenvolvido outro conhecimento? Trabalhar outro sentimento, outras informações. Já sabemos disso. Então já vai dando a consciência de que nós já estamos indo e voltando, desde que nós saímos da caverna. Que passamos por todo aquele processo de evolução. A nossa essência divina, a essência divina, passou pelo mineral, vegetal e animal. Essência. Aí quando a Terra já estava pronta para receber o hominal, nós passamos para o estágio hominal. Aí passamos a ser homens, espíritos em evolução. Aí começou o nosso processo evolutivo. E como nós éramos ainda muito bebês, precisávamos de exemplos. Precisávamos daqueles que iriam nos trazer o conhecimento na construção de sair do simples, do ignorante. Simples. A simplicidade perdemos. Foi? Tanto que nós rejeitamos os nossos irmãos mais simples. E passamos a conquistar o intelecto, a construir o intelecto. E quem foram os nossos professores? Quem foram que vieram trazer o conhecimento? Os capelinos. Aqueles que a Bíblia fala, Adão e Eva.
Mas hoje nós sabemos que não foram os únicos. Eles foram os únicos da terra? Era, gente? Senão, o Abel não ia casar, né? Mas casou. Ele casou. Ele matou Caim, ou vice-versa. Caim matou o Abel. Aí Abel casou. Como que só tinham eles 3? Né? Mas já existia. E os capelinos foram banidos de Capela. Por que eles foram banidos? Por quê? Eles estavam no estágio que nós estamos hoje. Eles estavam no estágio em que nós estamos hoje. E chegou a regeneração. Não tinham alcançado a condição moral, a consciência moral, a elevação de consciência. Aí Jesus convidou a eles para que passasse um tempo aqui no planeta, trazendo a consciência da intelectual para nós. Agora a gente não sabe se nós somos os terráqueos ou se ainda somos os capelinos, não sabemos. Mas não importa, importa que eles vieram e essa é a condição em que nós contamos hoje. Aí a evolução começou a se fazer, até chegar o dia de hoje. E para que essa evolução se fizesse, cada vez que engravida em cada era um novo ser? Ou um novo ser? É um novo ser? Ou somos nós mesmos? Somos nós mesmos. Nós que precisamos ir e vir para fazer o quê? Corrigir. Ele falou um dos estágios. Esses que estão hoje na simplicidade foram aqueles que foram ricos lá atrás. E não souberam administrar o poder material e precisaram voltar e viver na simplicidade, para que pudesse viver ação, reação, causa e efeito. Se não fosse essa grandeza da justiça de Deus, de nos colocar sobre o comando do nosso querido pastor Jesus, que vem, após conquistar o seu estágio maior de evolução, maior para nós, porque ele ainda continua evoluindo, ele continua crescendo, mas ele chegou a Cristo. Jesus não nasceu perfeito não, gente. Ele foi perfeito para nós. Mas ele foi criado igualzinho a gente. Simples e ignorante. Só que chegou num estágio da vida dele que ele percebeu a grandeza da verdade e acelerou a evolução dele. Aí chegou ao estágio que chegou, que é o estágio em que todos nós iremos chegar, porque depende de nós, o nosso esforço de acordar, como foi com Maria de Madalena. Maria Madalena acordou assim, zup, não foi? Dão 3 exemplos de despertar, né? De Paulo, que era Saulo, de Agostinho, mas o que mais foi de Maria de Madalena, né? Ela saiu da lama para a consciência plena. E nós, que estamos nesse processo, como todos que já passaram pela Terra, estávamos com o nosso pastor. Era só eu que estava? O Ricardo também? Ou todos nós estávamos com o nosso pastor? Todos nós. Todos nós recebemos o convite. Só por nós não termos entendido
qual era o reino que ele estava nos oferecendo, só que nós, que como ainda estávamos presos ao olhar limitado da nossa visão relativa, que é isso aqui, por isso que quase ninguém levantou o braço, que só estavam visualizando a visão relativa. Qual é a visão relativa de hoje? Assalto todo dia, morte todo dia, esse planeta com conturbação total, os políticos todos desequilibrados. São só eles? Somos nós todos. Porque a luta que está sendo nós com nós mesmos. Que estamos indo e vindo, e temos ainda dificuldade, a grande dificuldade de aceitar as nossas dificuldades. Como diz a Yasmin Madeira, ela aboliu da vida dela a palavra imperfeição. Passou a usar dificuldade. É melhor, né? Soa melhor, né? Então, a gente tem dificuldade, temos mesmo. Então, essa constância vai existir sempre, porque o Pai está sempre criando. O Pai está sempre dando na criatura dele, aos filhos dele, a oportunidade de crescer. E quando nós temos os nossos filhos, quando eles começam a entrar na idade escolar, a gente não bota eles na escola? Você não botou os seus? Vocês não botaram? Eu não botei porque eu não tenho. Não botaram? Meus pais me botaram. E Deus colocou a gente na escola. A escola chamada Terra. Essa escola magnífica, onde ao longo do tempo sempre tivemos grandes mestres. Grandes mestres. Mas nós não queríamos ouvir esses grandes mestres. Porque o que ele nos oferecia era contrário daquilo que nós estávamos vendo. Daquilo que nós estávamos vivenciando. Daquilo que nós estávamos sentindo. O prazer, a felicidade, a alegria ilusória, de momento. Nós queríamos ter, e sempre foi assim. Mas, vocês sabem, com certeza, ou ainda não tiveram a informação, que teve uma época que teve uma rainha que tirou a palavra reencarnação. Foi no 353. E primeiro concílio, 353, pediu o marido, que era rei, para tirar a palavra reencarnação da Bíblia, porque ela havia aprontado todas. Então, tirando a palavra, ela não precisava reajustar na próxima. Ela não precisava ser rebaixada, na concepção dela, rebaixada como? Essa rainha. Como é que na próxima eu vou ser pobre? Né? Como é que na próxima eu vou ter que ajustar com aquilo que eu fiz? Que ela matou muitos. Então, tirou a palavra. Deixou de viver outras reencarnações? Não. Olha a ignorância da gente. E sempre existiu e sempre existirá essa consciência, porque não tem outra explicação. Existe outra explicação em por que a gente sofre? Existe outra explicação por que das diferenças? Existe outra explicação por que do especial? Por que das enfermidades? É o que os padres diziam para várias pessoas conhecidas minhas, falam a mesma coisa, que eram católicos.
O padre, isso é desígnio de Deus, só Ele pode falar. Não podemos ter a explicação. O doutor Américo, foi uma vez, na época que eu era do Francisco de Paula, ele era evangélico, e ele ficava querendo saber, porque ele é médico de especial lá do Hospital Jesus. E ele ficava querendo entender por que de tanto especial, por que tanto especial. Um dia ele estava procurando na rádio, achou que rádio? A Rádio Rio de Janeiro, que estava exatamente respondendo o que ele queria. E foi só ele? Não, foram vários, porque é o único caminho que temos, é retornar para buscarmos fazer cumprir com as leis. Então, nós vamos vir com as bagagens, com as nossas bagagens. Tem crianças que vêm com a memória plena, tem crianças que vêm botadas, com a inteligência fechada, tem crianças que vêm com enfermidades seríssimas, bebês. Quantas crianças já foram operadas de coração, tiradas do ventre, feita a cirurgia e retornar para o ventre? Quantas que hoje a tecnologia está permitindo? Para que houvesse todo meio de ajuste e acerto. Então, é um único meio que nós temos para entendermos a grandeza do que estamos a viver. Castigo de Deus. É castigo de Deus? É o amor de Deus por todos nós. É o amor de Deus que nos criou para estar com Ele. Para voltarmos a estar com Ele. Porque acabamos sempre a nos perder. Porque, como eu falei, nós recebemos mestres que trouxeram as mazelas deles. Eles trouxeram as mazelas. Mas também trouxeram a tecnologia. Ao Egito. Tem explicação para nós? Múmia, que ainda existe aí. Aquelas construções todas que tem toda fonte energética, as pirâmides, né? Foram colocadas em posições que trazem uma força energética enorme. Sacramento, né, Claudinho? Vocês já foram a Sacramento? Não é, Beth, não é uma energia enorme lá? A diferença enorme de energia. Pode falar? Por causa disso. É por causa disso. Eles torceram toda essa tecnologia. Essa semana eu recebi um zap onde, lá no Equador, na linha do Equador, de um lado, o rapaz jogava água num espiral, do lado, a água rodava de um jeito, a florzinha rodava de um jeito, de um lado de um país. Aí, do outro lado do outro país, a água rodava do outro jeito. Olha que coisa maravilhosa. Né? Ficava parado, interessante. Agora mesmo nós estamos aqui, eu e ele matutando, uma questão que tem aqui na internet, está na internet, que tem uma ilha que de 6 meses ela fica, ela é da França, e 6 meses ela é da Espanha. Aí ficou eu e ele querendo imaginar como é que é essa questão. Se ela movimenta, se ela não movimenta. Olha como é que é o processo de evolução. Como é que se processa todas as mudanças do planeta. Então, eles trouxeram a bagagem do conhecimento, a tecnologia avançada de Capela. Mas eles precisavam crescer. Eles precisavam despertar moralmente, espiritualmente. Tanto que os que fizeram o Egito já voltaram. Egito, se eu não me engano, o Chile, aquela parte de
Machu Picchu, né? Machu Picchu, aquela parte também, isso no Peru. Então foram aqueles que vieram e fizeram a produção intelectual, plantaram e buscaram a evolução. Buscaram crescer e voltaram. Mas muitos ainda estão aqui. Muitos ainda estão perdidos porque não conseguiram se desprender da ilusão, da visão relativa, da consciência de que precisa crescer moralmente, de que precisa voltar ao Pai, e que está conosco aqui a viver esse processo de retorno, de progresso a cada era. Só que nós somos os mesmos mudando de roupa a cada tempo. Aí ficamos com os preconceitos dos nossos irmãos, mas sempre que existe o preconceito, mesmo que uma senhora estava conversando, inclusive ele até me xará, estava falando que a irmã dela batizou um menino, e o menino é negro. Ele está negro, né? Hoje ele é adulto. E um dia a irmã faleceu e ele pediu a ela para ficar no lugar dela, da irmã dela, como madrinha. Ela aceitou. Aí um dia ela estava passando pela rua, ele a cumprimentou, abraçou, a beijou. Aí passou uma senhora e falou assim: a senhora abraça um negro? A senhora beija um negro? Ainda existe isso. Infelizmente, ainda existe. E muito pobre. Bem pobre. Né? Olha a pobreza, a consciência. Nós estamos, eu estou baixinha, gordinha. Quantas vezes eu devo ter tido corpos maravilhosos? Quantas vezes? Quantas vezes eu já fui homem, mulher? Pai do Céu me permitiu conhecer uma. Eu trabalhava lá no Francisco de Paula com crianças de rua. Eu sempre tive dificuldade, não pela criança de rua, mas pelo cheirinho. Sempre tive dificuldade com o cheiro, ainda tenho. Mas já consigo, eu já abraço, já chego, mas eu tinha. Aí eles me botaram no trabalho. Eu falei, poxa, mas logo eu ter que conviver com o cheiro. Aí eles me levaram lá no passado. Um homem enorme, homem enorme, negro, que morava no Central Park, morava bem, né? No Central Park. Aí acolheram ele, que estava frio, muito frio, e levaram ele para tomar banho. Mas o cheiro estava lá, né? Aí ele falava assim, não joga o meu sobretudo fora, não. Que eu gosto muito desse sobretudo. Ele era eu. Negro, morando em Nova York, e vivia na rua. E acordei com o cheiro. Eu falei, obrigado. Vou seguir o meu trabalho. E a gente aprende, não é? A gente aprende muito, passa a entender. Hoje eu já consigo abraçar, hoje eu já consigo beijar. Hoje eu já consigo, com um pouquinho de dificuldade, mas eu já consigo sentir o cheiro dos nossos irmãos. E tem um trabalho de duas jovens, que estavam mostrando ontem na televisão, em que elas estão fazendo o trabalho de dar banho, fazer higiene, dar roupinha limpa, fazer a barba, carinho e amor para esses irmãos queridos. São nossos irmãos, que sabem lá o porquê que estão lá na rua. O nosso irmão Raul Teixeira estava passando por um seminário, acho que foi em Minas, se eu me engano, não lembro o estado. O importante é a informação.
ele saiu para almoçar, passou por uma mulher que estava mexendo no lixo, procurando o que comer. Foi aqui mesmo? Foi aqui mesmo? Poxa. E qual era a rua? Qual é a rua? Aí depois você me diz a rua. Me diz a rua, porque você vai saber por quê. É o nome da pessoa. Isso. A pessoa estava... Ele perdeu a fome. Mas entrou no restaurante. E o Camilo é o mentor dele, se aprontou para ele, olha, você pode ter piedade, mas não deixe de se alimentar por causa disso. Porque essa mulher está nessa condição por pedir, como ele falou, por pedir. E por culpa, extrema culpa, por ter sido gambambam do governo, grandão no governo, e não cumpriu com o compromisso. Tirava do povo para si. A culpa foi tão grande que pediu para vir nessa condição e desequilibrada. E, inclusive, como ele falou, a culpa é tanta que foi morar na rua que leva o nome. Por isso que eu perguntei. Qual é a rua? É incógnita. Já sabemos que é no Rio. Recebe o nome da rua. Está crescendo através da limitação, através da dificuldade, através daquilo que fez. É castigo, não é? Porque seria castigo, foi castigo para mim quando eu repeti de ano lá no meu primário? Não. Se eu não repetisse, se a turma inteira não repetisse, nós íamos continuar com a dificuldade. Porque nós não tínhamos tido ainda um professor que se dedicasse e não ficava tocando, já existia lá nos anos 50, 60 e pouco, essa troca de professor. Se eu não tivesse vivido tudo isso, eu estaria hoje aqui? Não. Eu não conseguiria ter aprendido. Então, nós precisamos repetir. Só que nós é que acabamos nos prendendo a essa repetição. Até que a gente acorde. Ou então vive, sofrer como foi aquela irmã da história Minha Vida em Outra Vida. Alguém já viu? Já? E o que aprendeu ao passado? O que você acha que prendeu ela ao passado? Oi? Isso. E sabe qual era a culpa? Por ela ter, não foi só o amor, por ela ter pedido ao filho que tomasse conta dos outros. Ele era criança. Uma responsabilidade muito grande. Ele era criança. Como é que ele ia enfrentar o pai, enfrentar a justiça e tomar conta dos irmãos? Ele não podia. Ele era criança como os outros. E como o pai era alcoólatra, a justiça, como se fosse o conselho tutelar daqui, levou-os. E eles foram sendo, Eles foram sendo adotados por várias famílias, foram separados. E esse filho cresceu com a culpa de não poder ajudar e cuidar dos irmãos. E ela, com a culpa de ter pedido a ele para tomar conta. E ela veio com a memória desde sempre. Ela começou a crescer
a memória começou a surgir. E quando chegou na fase adulta, ela já não aguentava mais, porque ela não estava entendendo nada. Buscou o profissional, o profissional fez a regressão, e ela foi à verdade. E ela foi aos filhos. E ela uniu os filhos. Ela uniu os filhos voltaram a se relacionar, e ela com contato com os filhos. Olha a grandeza do amor de Deus por nós. A grandeza do amor por Deus, por todas essas crianças que vêm a Dona Meca. A grandeza de todas nós, dessa grande família humana. De podermos viver esse processo evolutivo, a cada era numa necessidade, a cada era de um processo de estarmos vivendo aquilo que vem nos educar, que vem nos corrigir. Passamos por todos os credos, todos os credos ao longo da vida, que a vida é desde a criação até hoje. As existências que são as etapas das escolas. Ao longo da vida nós passamos por todos os credos. E hoje, como nós estamos num estado de consciência, em que já estava mais do que na hora de assumirmos as nossas dificuldades, deixarmos que o outro, que a gente sempre busca o outro, né? O padre confessa, tá aqui, reze várias Ave Maria, pecado deixou de exigir. Deixou? Não. Ou faz isso, faz aquilo, cada crença fala uma coisa. Aí veio o Espiritismo, que é muito antigo. Você é responsável por tudo que você faz. Tens o livre-arbítrio para escolher o caminho. Mas o que você fizer está comprometido com Deus? Não. Com a lei. Porque onde está a lei? Na nossa consciência. Na nossa consciência que está a lei. Getúlio, ele suicidou-se, sim. Porque ele estava vivendo uma cobrança enorme. Imagine, a consciência cobrando. Faça cumprir com o teu planejamento. E os homens cobrando. Faz isso, faz aquilo, que hoje está aberto, todo mundo sabe o que eles fazem. Aí ele não aguentou, resolveu sair de cena por conta própria. Mas deixou pela metade. No livro conta, Getúlio nos 2 planos. Ele conta que ele foi rei lá atrás. E enquanto rei, o planejamento que ele trouxe para hoje, ele trouxe como rei. Mas só que não fez nada pelo povo. Absolutamente nada. Fez por ele, mas pelo povo não. Aí recebeu o mesmo planejamento, só que aqui não tinha mais reinado. Adotou o presidencialismo. Aí foi fazendo, fez salário mínimo, todas as leis trabalhistas. Vocês que são mais jovens sabem mais do que eu, que sou um pouquinho mais jovem. Né? Eu já nasci, ele morreu em 53, não foi? Eu nasci em 56, então, né? Já sei um pouquinho menos. É mais jovem. Então, ele fez a metade, mas fez. Se não estão cumprindo, já não é de responsabilidade dele. E ele custou para reconhecer isso lá na espiritualidade. Mas entendeu. E hoje ele está lutando para nós melhorarmos. Mas ainda temos dificuldade.
ainda não aceitamos as nossas responsabilidades, ainda não aceitamos o convite que está sendo feito há 21 séculos. Conheça a ti mesmo. Mova as montanhas. E a dificuldade para mover essas montanhas? De assumir as nossas dificuldades. De assumir que nós somos ainda fofoqueiros. De assumir que ainda somos corruptos. Ah, só eles que são corruptos. Eu também sou. Várias. Mas eu só acho que é o grandão, né? O grandão. Ah, eu não sou mais assassina, mas sou. Mas eu roubo a paz do outro. A motivação do outro. Isso é roubar, isso é matar. Então a doutrina chegou para isso. Haverá um dia em que terão um Consolador. Jesus falou isso lá atrás. Porque ele viu que nós ainda não tínhamos despertado. Apesar de estarmos no estado de adulto, já éramos adultos, gente, já tínhamos deixado de ser adolescentes, como espírito. Ele plantou. Eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la. E fez. Ele resumiu os 10 mandamentos, né, e botou numa só, naquilo que nós falamos no início. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Ah, o próximo pobre, eu não quero ter convivência, não. Ah, negro e distância. Tem o sangue azul. Cadê? Nem a rainha. Vocês sabem por que eles falam sangue azul? Que os brancos são tão brancos, que as veias parecem azul. Não é azuis, não. São azuis. É rubro. Aí essa senhora falou para ela, ele é negro sim, mas o sangue dele é igualzinho ao seu. Da mesma cor. Da mesma cor. Então, ontem, eu adoro ver, a minha irmã fica assim, Luísa, você gosta de ver tanta besteira, mas eu gosto daquele programa de bolo, de que fazer bolo. Aí a moça que foi pedir para fazer o bolo, sabe como é que ela queria o bolo? Bolo simples, mas com todas as joias dela. Joias. O bolo ficou valendo 40 milhões de dólares, bilhões de dólares, negócio assim. Ela foi pedir para fazer com um colar que custava não sei quantos bilhões. Olha o quanto ela ainda está no primitivo. Né? No primitivo. Porque isto é estar no primitivo. Presa a uma situação que, para se fazer presente em sociedade, eu preciso fazer uma festa com todas as minhas joias. Era enfeitada. Não, ele tirou tudo primeiro. Ele tirou todos os diamantes, todos os colares, tirou tudo e depois ele cortou. Foi sim. Aí eu fiquei assim, meu Deus, isso é que é ser pobre de espírito. Apesar que o pobre de espírito não é esse, não. O pobre de espírito é aquele que tem a humildade. É humildade. Porque, como eu recebi uma mensagem, todo mundo confunde pobreza com humildade. Tem muito pobre soberbo. Tem muito pobre soberbo exatamente por isso. Foi rico, hoje está pobre para poder crescer e entender. Lá no Francisco de Paula, toda hora estou citando Francisco de Paula, porque eu tive muitos anos de Francisco de Paula, foram 25 anos de Francisco de Paula.
e trabalhando tudo, né? E uma das meninas da evangelização foi à Casa das Irmãs, que tem a assistência lá no Morro do Salgueiro. Elas eram, na época, só queriam coisa de melhor, tá? Era o queijo de bola, macarrão de marca, tudo de marca. A gente vê o passado delas aí, né? Vê escrito o que foi. E tem umas que andam, né? As pessoas é simples, é pobre, simples, mas tem postura de riqueza, de rainha. E aquele samba que fala livre dos açoites das senzalas, preso na miséria da favela. Só que não é o negro. Se nós pararmos e analisar, vamos analisar. Os negros ficavam na senzala, né? Apanhando. E quem está na miséria da favela são os negros? Eles podem estar negros, mas são os negros? São os barões. São os grandões que vieram aprender na dor e no sofrimento aquilo que eles fizeram antes. Olha a lei divina maravilhosa da reencarnação. Porque se não tivéssemos de viver todas essas situações, nós iríamos aprender, gente. Nós iríamos ficar estacionados como muito por escolha, por não aceitar a graça da oportunidade, prefere ficar estacionado. Prefere ficar buscando entender por conta própria tudo isso. Todas essas circunstâncias, todas essas situações. Por que logo eu, pobre? A pobreza não quer dizer nada, não. É uma grandeza, é um meio. Por isso que a espiritualidade diz no Evangelho que a riqueza é mais difícil. É a prova mais difícil, porque nos prende a ilusão. Eu preciso ter, e ter muito. Mas como dizia o Chico, para que eu quero 100 pares de sapatos se eu só tenho 2 pés? Não sou santopeia. Verdade. Alguém consegue usar 300, 3.000, 4.000 pares de sapato num ano, gente? Consegue? Não. Ninguém consegue usar muitas coisas, nem essas joias todas consegue se usar. Ninguém consegue. Mas precisa ter. Precisa ter dentro do armário roupas com etiqueta. Por causa do querer a felicidade, do querer satisfazer uma coisa que ela não sabe entender o que é. Então tem que comprar. A compulsão faz com que vá comprar. Mas, mesmo a gente que sabemos tudo isso, a gente tem compulsão, né? A gente compra, sem necessidade. Mas o que a gente tem que renovar? O eu. Mover as montanhas. Aproveitar a reencarnação. Aproveitar essa oportunidade em que estamos tendo. De viver essa conscientização de que somos espírito eterno, nós somos. Eu não sou Luísa, eu estou Luísa. Já tive milhares de nomes que eu não sei quais foram, mas eu já tive. Como todo mundo aqui já teve. Como eu falei, já fomos homens, já fomos mulher, já fomos homens, já fomos mulher. Em todo esse planeta. Em todo. Só que hoje nós estamos na pátria do Evangelho. Para poder acordar. Para poder crescer. E acordar para ajudar. Ajudar quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Ele precisa de nós. Ele sabe que nós ainda não somos
perfeitos. Ele sabe que nós temos um monte de comprometimento. Ele sabe. Mas ele precisa que nós venhamos a entender que precisamos mudar a nossa vibração energética. E que todas as moradas do nosso Pai estão interligadas uma com as outras. Todas. Porque todos nós estamos ligados a Deus. Mesmo nós estando distante de Deus, porque estamos, mas também não é tanto não, tá? Porque nós já conseguimos crescer. Já conseguimos melhorar. Uma amiga nossa nos explicou que a humanidade é toda neurótica. Não somos? Cheio de manias, de coisinhas. E tem os psicopatas. Os neuróticos conseguiram, ao longo das existências, quebrar os grilhões. Melhorar o nosso eu. E os psicopatas não tiveram tempo. Não, eles não tiveram tempo. Eles vieram muito rápido. Então, vieram os esquizofrênicos, vieram os especiais. Eles não tiveram tempo de vir para ir mudando o ser, conquistando a transformação. Então, eles estão psicopatas. Então, eles não têm noção, como ela falou, do que fazem. Eles ainda não têm o sentimento. Eles não sentem nada. Eles não sentem nada. Eles matam. É uma coisa natural. O que eles fazem é natural. E nós já temos a construção do sentimento. Nós já estamos num estágio em que nós estamos aprendendo a ter o respeito. Nós estamos aprendendo a ter a educação que nós estávamos conversando, de saber o que é certo, o que é errado. Mas para eles ainda não tem. Um dia eles vão ter, porque nós já fizemos tudo isso que eles fazem. Nós já fizemos a mesmíssima coisa. Só que, graças a Deus, Ele nos proporciona essa oportunidade de passarmos séculos a séculos a séculos vindo à casa, vindo ao hospital, vindo à escola, para poder nos lapidar. Nós somos uma cebola. Esse ir e vir não vai deixar de existir. Não vai. E eu e a Lucy estávamos estudando ontem, falando sobre a morte, a diferença em carne e desencarne, principalmente o desencarne. Nós nem conseguimos ainda desencarnar. A gente vai embora, mas a gente não desencarna. Sabe qual é a diferença? O desencarnado mesmo, vai embora. Continua a evolução. Não se preocupa com o que fica. Não se preocupa com o que aconteceu. Que é Bezerra, Eurípides, Amazonas Hércules, quem conheceu. Amazonas Hércules está aqui, conviveu com a gente. Ele desencarnou. Já está trabalhando desde o desencarne. Ele desencarnou. E nós saímos do corpo. Grande parte fica por aqui. Né? Grande parte fica por aqui. E outros vão para as colônias se recuperar, estudar, trabalhar, aprender. Mas aqueles que abraçam a consciência continuam a evoluir. Só o nosso querido Bezerra pediu para ficar conosco. Em 1950, Mãe Santíssima enviou Celina até ele. Bezerra, venha, vamos continuar a caminhada de evolução. Aí ele pediu a Celina para falar com ela,
que permitisse a ele permanecer, que enquanto houvesse lágrimas no planeta, ele queria que ficar enxugando as lágrimas. Ele continua enxugando as lágrimas, mas a gente também não deixa ele ir embora. Já tem 118 anos. Tudo a gente pede ao bezerra. Tudo a gente pede ao bezerra. É ou não é? Só sou eu? Né? Então ele vai continuar aqui a nos confortar, a nos consolar. Então, a evolução só se consegue reencarnando. E esse conhecimento é extremamente velho. Sempre existiu. Sempre. Com outros nomes, mas está aí, reencarnar. Podem continuar negando que não existe os nossos outros irmãos. Mas está lá na Bíblia. Para crescer, tem que voltar ao ventre de mulher. Para chegar ao Pai. E nós só chegaremos ao Pai após todo o nosso processo de crescimento. É rápido? Não. Deus é tão amor, que Ele tem a extrema paciência de aguardar cada um de nós no seu tempo. E possamos aproveitar essa existência, esse processo de conscientização que estamos tendo, e olharmos em nós o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ajustado. Porque eu só posso mudar a mim e cada um de vocês só pode mudar vocês. Deus de amor, que abençoa sempre a gente, possamos estar receptivos e obrigada por estarmos aqui juntos mais uma vez no aprendizado com Jesus. E boa tarde.